A paz de Cristo para toda a igreja. Quem trouxe Bíblia faz um sinal para que eu veja. Só os amantes da palavra, levanta assim a tua Bíblia. Declara comigo, levanta assim tua Bíblia. Declara comigo bem alto: eu amo a palavra. E nessa noite, uma vez mais, serei edificado pela palavra. Os mesmos que levantaram as Bíblias, abram no segundo livro dos reis de Israel, ainda de pé. Segundo livro dos reis de Israel, para a gente não perder tempo. Isso aí, tecladista, está na fiação. No final te dou um cheiro, tá bom? Ficou tímido, eu mando pelo zap. Glória, aleluia. Sinto Deus nesse lugar, irmãos. Segundo livro dos reis, um texto bem familiar, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Eu espero você localizar, eu espero você encontrar, eu espero você achar o texto citado, porque é necessário a gente ler esta leitura junto. Você aí com a sua tradução eu caminha, mas é necessário. Enquanto você faz isso, vai procurando. Estou vendo ainda muita gente sentada. Fica de pé, já tu senta. E eu que vou continuar de pé, porque eu não tenho costume de pregar sentado. Então fica de pé, deixa dessa tua morgação. Levanta, aproveita que já o culto acaba. E já a gente vai para casa. Se a trombeta não tocar. Quem está esperando a trombeta tocar? Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão ao Eterno. Retornar a este estado, retornar a este município que sempre a gente passa por aqui. Já estive aqui outras vezes, mas não pregando, é a primeira vez pregando, principalmente aqui na missão. Para mim constitui-se uma honra, um privilégio. Era para estarmos aqui no mês de maio do ano passado, mas não deu certo, por conta do meu menino que ficou com pneumonia. E eu pedi para o pastor que foi o canal, o pastor Blando, ele cancelar por essa questão. Estava fechado, o pastor já tinha deixado já o aval. E eu agradeço não somente hoje, pastor Caio, mas já pelo ano passado, em receber a gente com tanto carinho. A gente só entra, só fala e só prega se tiver a assinatura do pastor. E eu louvo a Deus porque esse príncipe do Senhor sempre não recebe somente a mim, mas tantos pregadores com tanta excelência. Eu só tenho só que agradecer. Eu e minha casa agradecem. Eu vim com a minha esposa, meus filhos não estão aqui, estão lá em Aracaju, ficaram lá, porque já a gente está organizando as coisas, que já a gente vai voltar para cá de novo, que o ônibus para por aqui e volta seguindo para Recife. Tem algumas agendas para atender ainda lá. E eu louvo a Deus por ter chegado sábado da semana passada e já estamos retornando diante desse tempo que passamos. Vidas se converteram, pessoas foram curadas, tantas coisas boas Deus já fez. E encerrando hoje aqui, eu creio que Deus tem algo diferente para fazer aqui. Como já foi dito, eu sinto a presença de Deus aqui. Pastor Juscelino, muito obrigado pela sua companhia. Esse príncipe do Senhor, quando eu não sabia nem pregar, ele já estava pregando aqui no estado. Não é porque ele é velho não, irmão, porque pensa no itinerante, que já dava lugar na terra ali, no Lamarão, naquela localidade ali. Depois foi que eu fui para o João Alves, passei 10 anos debaixo da cobertura do pastor Lorival, sou cria do pastor Lorival, pastor Joanão. Passamos 10 anos ali e conhecemos esse homem de Deus, que é uma bênção. Abimael, um amigo particular, hoje ele veio de Uber particular. Deus te abençoe, um cheiro, tá? Quem achou, segundo livro dos reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 7, que diz assim. Enquanto estão procurando, alguns aí ainda, eu vou começar a leitura para adiantar, que diz assim, versículo de número 1. Ora, clamou ali uma certa mulher, das esposas dos filhos dos profetas, a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tu tens em tua casa.
E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, a não ser uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peça pouco. Quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos que tu porás de lado aquele que estiver cheio. Versículo 5 diz: assim ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si dos seus filhos, que trouxe os vasos para ela e o derramou. Sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Versículo 7 para encerrar diz: então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Para encerrar bem alto, toda a igreja vai repetir comigo a parte final do versículo 7, bem alto no 3, quando eu disser 3 você repete comigo: 1, 2, 3, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e teus filhos do restante. Coloca a tua Bíblia no teu assento. Antes de tomar o teu assento, olha para quem está do teu lado, da esquerda ou da direita. Para que isso, Cristian? Para você ser boca de Deus para esse crente bonito, cheiroso que está do teu lado. Porque eu não acredito que numa noite como essa Deus colocou esse crente do teu lado à toa. Ele colocou esse santo, essa santa, para você ser boca de Deus para ele. Então olha para quem está do teu lado, olha nos olhos verdes, nos olhos azuis. Se não tem, disfarça, mas olha a si mesmo e diga: hoje é a noite que Deus vai te provar que nada fugiu do controle dele. Ele nem reagiu. Olha de novo para ele e diga: hoje é a noite que Deus vai te provar que nada fugiu do controle dele. Se tu acredita, senta, mas senta adorando a ele. Glória, oh glória. Vem comigo, porque a hora não espera. Vem comigo. Capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis. Vai fazer menção acerca de uma história muito familiar. O texto você conhece. Já ouviu louvores. Já ouviu poemas. E tantas outras revelações que muitos homens e mulheres já foram usados acerca deste texto. Capítulo de número 4 é um daqueles capítulos que me deixa fascinado. Por que, Cristian? Porque o texto vai apresentar uma conexão entre uma mulher que está passando por um momento de adversidade, fazendo também uma conexão com um homem de Deus conhecido como profeta Eliseu. Ela agora tem, de fato, o encontro com a maior representação de Deus na terra. Porque todo profeta representava Deus no meio dos homens. Olhando para o texto, a gente já fica ansioso para poder discorrer as lições e verdades que aqui estão aplicadas. Mas antes de entrarmos no texto, é necessário fazer um apontamento. E que apontamento é esse, Cristian? É necessário a gente pontuar aqui uma observação. Observação essa que está de acordo com a narrativa do primeiro livro e do segundo livro dos Reis. Por quê? Porque quando nós olhamos para a escrita do primeiro livro e do segundo livro, nós podemos perceber que a maior proposta do escritor do livro dos Reis é fazer notória e menção acerca dos reis, é apresentar quem foram os reis de Israel. É por isso que o nome do livro leva este nome, Livro dos Reis.
porque é esta proposta, apresentar a questão cronológica. Quem foram os reis? Quem foram os reis bons? Quem foram os reis maus? Esta é a proposta do escritor, tanto do primeiro como do segundo livro. Olha para mim, observa comigo. O escritor está escrevendo e a proposta é essa. Mas tanto no primeiro como no segundo livro, uma hora ou outra, ele para, meu amigo pastor Juscelino, para fazer uma menção de dois ícones de Deus. Hora ou outra ele abre um parênteses, interrompe a escrita na narrativa dos reis para fazer menção acerca de dois homens que nós conhecemos muito bem. Eu estou falando de alguém que não tem coroa na cabeça. Eu estou falando de alguém que não tem cetro na mão. Eu estou falando de alguém que não tem trono. Eu estou falando de alguém que não tem de fato palácio, mas tem a unção de Deus na vida que faz toda a diferença. Se eu estivesse no seu lugar, eu já começava a melhorar o glória. Por quê? Porque eu estou falando do profeta Elias e do profeta Eliseu. Tanto no primeiro livro como no segundo livro, o escritor para, pastor Caio, para fazer menção acerca desses dois ícones de Deus. E a pergunta que não quer calar nesta noite, na demissão propriária, é essa: por que é, Cristian, que o escritor para poder fazer notório de quem não é rei, se a proposta do livro é falar dos reis? E a resposta é simples, a resposta é essa: se tem glória para dar e mão para levantar, já vai levantando. Por quê? Porque quando eu olho para este momento, o escritor parando e interrompendo para falar desses homens, eu vejo o quê? Que quem tem unção de Deus não passa desapercebido na história. Vou repetir, porque tem gente que pegou e entendeu. Eu vou repetir. Ele para a escrita para fazer notório, porque quem tem unção não dá para ficar escondido por muito tempo. Quem tem unção não dá para passar batido por muito tempo. Quem tem unção não passa desapercebido. Uma hora alguém vai saber que você é de Tisbé e é morador de Abel, meu lar. Uma hora vão ter que saber que quem te chamou foi Deus, e esta unção não vai ficar armazenada e guardada por muito tempo. É por isso que fazem de tudo para quê? Para tentar te boicotar. É por isso que fazem de tudo para quê? Para tentar te paralisar. É por isso que fazem panelinha. É por isso que jogam o teu nome no vento. É por isso que fazem questão de levar alguns comentários que não existem acerca de você. Por quê? Porque já percebeu que o que você tem é diferente. Eita, eu vim aqui profetizar. Se tem mão, levanta as duas, porque uma mão é pouca. Nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: se prepare, a minha unção na tua vida vai começar a abrir portas para te provar que esta unção não fica presa por muito tempo em ambiente. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar. Pega na minha da raça. Marauê. Sinto Deus aqui, irmãos. Pega na mão dele e diga: fique em paz. Essa unção vai começar a abrir portas. E alguém vai ter que soprar o teu nome. Alguém vai ter que fazer menção do teu nome. Eita, diga: o teu nome vai chegar em alguns lugares que tu nem imagina. Por quê? Porque a unção vai primeiro. Vão saber que aqui em Propriá tem mulher e homem de Deus. Eita, como eu sinto Deus aqui. Voltando para o capítulo de número 4, eu começo a encontrar aqui a segunda verdade. Pontuamos e podemos assim dizer a primeira, dentro do texto. Qual, Cristian? Olhando para o texto, nós vamos perceber a primeira lição contida. E eu gostaria de compartilhar com você, porque o texto vai apresentar, antes de mais nada, um cenário de quê? De crise. Um tempo de apostasia. Repita comigo bem alto: tempo de crise, tempo de apostasia,
É esse cenário que é apresentado no capítulo de número 4. É notório perceber, não precisa ser formado em teologia para perceber que este tempo é um tempo de crise. Por quê? Porque, como foi dito, que a questão da ordem de quem é apresentado nos livros dos reis, diante da proposta, é fazer notório a cronologia. Neste tempo, quem está no trono é Jorão, nada mais, nada menos que filho de Acabe. E falar de Acabe é perder o dia de sexta-feira diante de tantas coisas ruins que Acabe fez. Falar de Acabe é perder o culto, porque quando nós percebemos a forma que ele introduziu depois da aliança com Jeza, a sua mulher, dentro do cenário de Israel, a história de Israel não foi mais a mesma. Olhando para este tempo, o texto vai dizer que quem está no trono agora é seu filho. E pasme os senhores, capítulo de número 3 vai dizer, desse mesmo livro, que Jorão segue os mesmos passos do seu pai. Jorão faz questão de copiar o mesmo modelo, padrão de idolatria. E ele traz para dentro de Israel o mesmo cenário que o seu pai Acabe trouxe. Então, tempo de Jorão é o mesmo tempo de Acabe. A apostasia que havia no tempo de Acabe é a mesma que está presente no tempo de Jorão. Senhoras e senhores, quando a gente lê isso aqui, a gente percebe que tem crente que já não quer ir mais cultuar, porque os profetas tinham se vendido, estavam comendo na mesa de Jezabel. O tempo aqui é de horror. O povo não quer saber mais em adorar a Deus como adorava no tempo de Abraão. O povo agora está perdido diante da apostasia. Mas quando eu começo a ler o primeiro versículo que nós lemos, eu encontro razões para dar glória, misturar com aleluia e começar a me alegrar. Por que, Cristian? Porque quando nós vemos o tempo de crise, de apostasia instaurada e instalada dentro de Israel, nós encontramos uma família que o texto vai dizer que ainda estava temendo ao Senhor e que continuava crente. Vou repetir, porque muita gente para pouco barulho. No meio da crise da apostasia, havia uma família que ainda estava de pé na presença do Senhor, estava de pé temendo ao Senhor. E eu vim aqui profetizar, e vou profetizar mais uma vez. Ô Cristo, e você é profeta? Eu não tenho cara de profeta, fique em paz, eu não tenho cara de profeta, mas levo a vida de profeta. E como profeta, eu vim profetizar sobre a tua vida. O que? Pode vir o tempo que vier. Isso da bateria vai subindo. Pode vir um tempo que vier. Pode se levantar reis, quem quiser se levantar, presidente, ou criar a lei que quiser criar lá em Brasília, através do STF. Mas eu vim aqui profetizar o quê? Não vai adiantar. A tua família vai continuar de pé, os teus filhos vão continuar crentes, a tua casa vai continuar servindo a Deus. Pega na mão desse crente, pega na mão dele, balança a mão dele e diga: o tempo não é diferente, o tempo é de crise. Tem crente, pastor Ramon, que já não vem mais para a igreja, só quer assistir culto através de live, não tem mais prazer. Mas eu louvo a Deus, porque aqui na demissão em Propiar tem um povo que ainda está de pé na presença de Deus e não vai se inclinar para esse sistema. Balança a mão de quem está do teu lado, diga: de pé. A tua família vai continuar de pé, os teus filhos vão continuar de pé. Teu filho vai casar com uma princesa e a tua princesa vai casar com um varão. Não vai mudar nada. Ei, a tua casa vai continuar de pé. Eita! De pé. A família está de pé. No meio do sistema podre tem uma família de pé. Mas vem comigo, porque eu sinto Deus aqui. O texto vai dizer
E eu amo a Bíblia quando o texto faz menção de dizer o quê? Que a mesma família que serve a Deus, que teme a Deus, está passando por provas e lutas. Eu fico encantado com a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de utopia. A Bíblia não é crônicas de Nárnia, e nem tampouco contos da turma da Mônica, não, meu filho. A Bíblia mostra quem está em cima, mas também mostra quem está embaixo. E a mesma Bíblia diz que a família que está de pé está passando por lutas e provas. E é simplesmente isso que eu vim nesta noite te apresentar, dentro deste momento profético da palavra. O quê? Mesmo você servindo a Deus, sendo fiel a Deus, devolvendo o que é do Senhor através dos dízimos, pagando os teus votos, entregando os propósitos, trazendo a tua oferta, vindo para as vigílias, você não está isento de passar por lutas e provas. Vou repetir: fidelidade a Deus não é ausência de lutas. Mais uma vez, fidelidade a Deus não é ausência de lutas. Fidelidade a Deus não é ausência de provas. Mas olha para quem está do teu lado e aponta para ele e diga: mas é a garantia de você triunfar sobre elas. Oh meu Deus, como eu sinto Jesus aqui. Tem gente aqui, pastor Caio, que não precisa ser profeta para dizer que está passando por provas e lutas, tá? Ei, Cristo, 2024 vai ter prova, meu filho. Vai ter luta, mas sabe qual é a diferença da gente no meio desse turbilhão? É que Jesus, Ele olha para a gente e não deixa a gente se esquivar de dentro da fornalha. Ele permite a gente entrar na fornalha. Por quê? Porque o gostoso não é o livramento do lado de fora. Gostoso é o livramento que Ele dá do lado de dentro. Ele deixa você entrar para pegar na tua mão e passear com você para lá e para cá, para lá e para cá. Se eu fosse você, eu colocava um sorriso 15 para as 3 nesse rosto, porque Deus está dizendo: vai ter prova, vai, mas eu pego na tua mão e passeio contigo nessa. Pega na mão desse guerreiro, eu sinto Deus aqui. Pega na mão dele e diga: fique em paz, o teu Deus vai garantir a presença dele no meio desta prova. O que não vai faltar é a presença dele no meio desse vento. Oh meu Deus, como eu sinto Jesus aqui. Homem da cama da rácia, para a cama da chúria. O que não vai faltar é a presença do teu amigo Jesus. O que não vai faltar é a presença dele no meio deste turbilhão. Fique em paz, vai ter prova, vai, mas a presença dele vai estar presente no meio desta luta. Ô Cristo, por que tu fala com tanta precisão que a presença dele está? Falam, porque o texto diz que Deus se revela para esta família como livramento, para provar que Ele é o mesmo. Mesmo da onde? Mesmo do capítulo de número que antecede, capítulo 3. Por quê? Não entendi, Cristo. Eu quero até dar glória, misturar com aleluia, mas eu não entendi. Simples. Deixa eu te explicar aqui para tu melhorar o glória que tu trouxe dessa tua boca cheia de dente. Olha para mim. Ei, o texto diz no capítulo 3 que Deus desce para dar livramento a 3 reis. Mas agora no capítulo 4, o mesmo Deus que não muda faz questão de descer, não para dar livramento a 3 reis, mas para dar livramento a uma família. Eita, que está pegando aqui. O Minarras. Eu vou repetir porque tem gente que entendeu, mas tem gente que não pegou. Eu vou te dar uma segunda chance para tu melhorar isso aí. O texto está dizendo que o mesmo Deus que se revelou para 3 reis
3 reinos, teve a intervenção e não morreu. Ele se revelou e disse: é uma família, fique em paz. Eu desço também para dar livramento, porque o teu Deus é o mesmo Deus que não muda. Quem muda sou eu, quem muda somos nós. Mas Deus está dizendo: eu sou Deus do macro, mas também sou Deus do microempresário. Eu sou Deus de quem está no monte, mas sou Deus de quem está no vale. Eu sou Deus de quem está em cima, mas também sou Deus de quem está embaixo. Sou Deus que dou livramento a poderosos, mas também desço para livrar a família. Eita, demissão propriar. Abre a boca para adorar, porque o Deus do livramento desceu na casa. Quem tem glória, abre a boca. Quem tem glória, abre a boca. Quem tem glória, adora Ele. O Deus do livramento está na casa e está dizendo: não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Desceu. Tem um negócio aqui, pastor Caio, diferente. E o Deus do livramento está dizendo: entro lá para livrar, entro lá para salvar. Eita, deixa eu descer. Eita, eu tô lá pregando, pega na mão dela aí. Eu tô lá, olha pra mim, guerreira. Eu tô pregando e Deus falando e me dizendo: entro lá para salvar, entro lá para libertar. Vou mover a minha mão, não vai morrer, porque estou entrando para visitar o coração do homem, diz o Senhor. Se eu tivesse aí, eu melhorava o glória. Se eu tivesse aí, melhorava o aleluia. O Deus do livramento está descendo aqui. Não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter morte. Segura para eu aplicar aqui a última verdade e devolver o microfone ao pastor. Escute isso aqui. Eu sei que não vou concluir o texto, fique em paz por isso, mas eu tenho que aplicar isso aqui. Olha para mim aqui para você entender isso aqui. O escritor está dizendo que esta mulher está vivenciando algumas problemáticas na sua vida. De cara, batendo o olho, como um bom leitor da Bíblia, a gente vai perceber o quê? A primeira, qual? Esta mulher está vivenciando o luto, porque perdeu quem era o promotor, provedor e protetor da casa. Olha para mim. A mulher perdeu seu companheiro, que compartilhava com ela os momentos de tristeza, de alegria. Mas o texto está dizendo que ele não está mais. E a mulher está chorando. Você já parou para imaginar isso? A primeira problemática que ela está enfrentando é o luto. Repete comigo: luto. Segundo, o escritor vai dizer que esta mulher, além de vivenciar o luto, ela não percebe que contraiu uma dívida.
Senhoras e senhores, falar desse assunto dá dor de cabeça. E ela está chorando, sofrendo, mas descobre que o marido que ela está chorando e perdeu, tinha deixado para ela uma dívida. E agora quem tinha que pagar era ela. Então ela descobriu que contraiu uma dívida. Sei que esse assunto coça a cabeça. Você já fica pensando na fatura dessa semana. E não é fácil. Mas vamos pular isso aqui, porque ela está enfrentando uma terceira problemática. Qual, Cristian? Primeiro, luto. Segundo, dívida. E a terceira é essa: ela está enfrentando uma ameaça real. Repete comigo bem alto: ameaça real. Olha para mim aqui, senhoras e senhores. O texto está dizendo que quem está na porta dela, pastor Caio, não é um faz de conta, são os credores batendo. Os credores estão lá, meu amigo, na porta dela, notificando, meu amigo Abimael, que o marido deixou uma dívida e ela tem que pagar agora. A ameaça era real, estava na porta dela. E pasmem, senhores, estava cobertado pela lei, que de acordo com Levítico 25, eles poderiam fazer o que eles estavam ali para fazer. Se a dívida não fosse paga, poderia levar o filho, para poder levar como escravo, e só devolver no ano do 50º, que é o ano do jubileu. E olha lá, se essa mulher estaria viva para contemplar isso. O texto está dizendo que eles estão na porta, notificando, dizendo que há uma dívida, dizendo que se não houver o pagamento, a quitação, isso vai acontecer. Mas olha para mim aqui, entenda, lendo o texto, eu encontro uma verdade que o texto apresenta, que me faz dar glória, misturado com aleluia. Por que, Cristian? Porque como um bom leitor a gente vai perceber que o texto vai dizer que os credores estão à porta, mas em nenhum momento o texto vai dizer que os credores entraram, pegaram os filhos e levaram. O texto diz que eles estão à porta, mas notificam, falam o que quer falar, mas da porta, diz o que quer dizer, mas na porta, faz menção do que quer fazer menção, mas não entra, ficam na porta. Tem pregador forçando um texto por aí, diz que entrou, pegou, levou. Não, eles ficam na porta, notificando na porta. E quando eu olho para o texto e vejo o texto fazendo menção que eles fazem o que faz na porta, eu começo a me alegrar, porque porta fala de limite quando ela está fechada. Tem gente que está entendendo. Vou repetir para ver se você pega e leva isso aqui para casa. Porta fechada fala de limite. A porta fechada fala de limite. Diz para mim e para você quem pode entrar e quem não pode, quem pode estar dentro e quem é para estar fora. A porta fechada diz quem de fato fica separado da parte de dentro e da parte de fora quando está fechada. Mas quando ela está aberta, ela fala de acesso. Porque fechada ela limita, mas aberta ela dá acesso. Você só adentrou esta reunião porque primeiro você não é Jesus para passar pelas paredes. Segundo, você só entrou nesta reunião e está aí ouvindo esta palavra porque a porta estava aberta. O porteiro chegou cedo, abriu as portas para você ter acesso e adentrar a esta reunião. O que é que você quer dizer com isso, pregador? E eu já estou encerrando a minha participação dizendo que não é diferente na tua história. Da mesma forma que os credores se apresentaram diante da porta, o texto diz que a mulher, ela abre e eles notificam. Mas ela está aberta, Cristian? Está aberta para ela, mas fechada para eles. Não pegou? Vou repetir. Ela abriu para ouvir,
A visão de quem está olhando é essa, abriu. Mas a codificação espiritual é essa. Para ela está aberta, mas para eles estão fechados. Porque nesse ano de 2024, Deus, para os teus inimigos, Ele vai colocar limites. Muita gente levantou a mão crendo, mas eu creio que tem mais gente para receber isso aqui. Eu vou profetizar. Se tem mão para levantar, levanta as duas. Porque 2024 será o ano do limite sobre os teus inimigos. Ô Cristian, vai entrar? Não vai entrar. A porta vai estar até aberta, mas Deus vai colocar um bloqueio espiritual e só vai entrar quem Ele permitir. Porque para os teus inimigos Deus vai dar limite. Vai falar o que quiser falar, vai dizer o que quiser dizer, vai se estribuchar, rodar a baiana, mas não vai entrar. Vai ficar na porta, vai ficar na porta. Pega na mão desse crente, já estou encerrando. Pega na mão dele. Eu ainda estou no meu tempo aqui. Pega na mão dele. Pega na mão dele, balança a mão dele e diga: esse ano, para os teus adversários, Deus vai colocar limites. Fique em paz. Vai falar o que quiser falar, vai dizer o que quiser dizer, mas não toca em você. Não mexe. Não mexe. Ô Cristian, mas ela gosta de fazer barraco. Vai fazer o maior barraco, mas não vai entrar. Porque em você Deus está dizendo: eu coloco, escondo, bloqueio. Você está blindado, protegido, guardado. Meu Deus, deixa eu ver quem pega. Com a mesma mão que você balançou, a mão do seu irmão, balança a mão dele, balança a mão e diga: pro teu inimigo vai ser limite, pro teu inimigo vai ser bloqueio, mas para você Deus vai dar acesso. 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 Você vai passar, vai caminhar. Credor não vai te parar. E você vai ter liberdade para ir e voltar. Para ir e voltar. Para ir e voltar. Oh meu Deus, como eu estou todo arrepiado aqui. O texto está dizendo que depois que o credor bateu na porta, ficou bloqueado, ela se levantou, pastor Juscelino, enxugou as lágrimas, disse: tá bom de luto, chega de luto, está na hora de eu me posicionar. Porque tem hora que Deus aperta para o negócio melhorar, tem hora que piora para melhorar. Eu vou repetir: tem hora que piora para melhorar. Oh meu Deus, se tu não pegar isso aqui, eu pego no teu lugar e dou glória no teu lugar. Por quê? Porque se a mulher não entende, meus amigos, obreiros que estão aqui, que estava na hora dela se levantar, ela só ia passar mais alguns meses com um pouquinho de nada de azeite. Mas quando ela entende que está na hora de se levantar, ela se posiciona, vai até o homem de Deus, e a sua história é mudada. E deixa eu te dizer uma coisa: credor nunca mais ficou na porta dela. Porque o que vai definir credor na tua porta é o nível do teu azeite. Eita, que tem gente que levantou a mão. O que vai definir se credor continua na porta ou não é o nível do teu azeite. Na galeria pegou, eu vou repetir. Se tu está entendendo, pega na mão dele e diga: então esse ano de 2024, diga, esse ano, se eu fosse você, eu não perdia uma vigília. Se eu fosse você, eu não perdia uma campanha. Se eu fosse você, eu não perdia um propósito. Por quê? Porque esse ano é ano de aumentar o nível do teu azeite. Azeite lá em cima, credor longe. Azeite lá em cima, credor não está na porta mais. A mulher foi.
E diante do homem de Deus, ela vai ensinar para a gente. Eu encerro aqui. O quê? Algumas verdades. A primeira é essa. Na hora do aperto, aprenda com a mulher. Reconhecer que você e eu precisamos de ajuda. Tem hora que a gente quer bater no peito, pastor, e achar que tudo pode resolver. A gente precisa de ajuda. Quando você entender isso, faça que nem a mulher. Além de reconhecer, procure a pessoa certa. Oh, meu Deus. Estou fechando aqui a Bíblia. Não quero extrapolar o meu horário. Tenho ainda 2 minutos aqui. Olha para quem está do teu lado e diga: diante da oportunidade, procure a pessoa certa. Diga: a mulher procurou o homem de Deus. Diga: aqui tem, viu? Sabe qual é o problema da nossa geração, pastor? É que a nossa geração reconhece que tem um problema, mas na hora de procurar ajuda, procura ajuda na pessoa errada. Quer conselho de sucesso na boca de fracassado. Eu sei que fica difícil dar glória a Deus nessa hora. Eu já passei dessa fase, fica tranquilo. Quer conselho de casamento na boca de quem nem casado é. Ah, fica, para que tá feio. Para que tá feio. Na hora que você quiser se aconselhar, procure o homem de Deus. Aí o texto vai, aí eu encerro dizendo o quê? Que na hora que ela reconhece, se posiciona e vai, ela diante do homem de Deus, ela ensina a última verdade da noite. Qual, Christian? É que diante das oportunidades, aprenda a escolher as palavras certas. Deixa eu encerrar dizendo isso aqui. Se a mulher chegasse diante do profeta, porque ela reconhece que há uma dívida, ele foi negligente, ela reconhece. Ela reconhece. Mas só que ela não chega difamando o marido. Ela chega fazendo menção. Se ela fosse uns ou outros que eu conheço, ela ia dizer: estou aqui, profeta. Ele foi irresponsável. Aquele infeliz, bem que mamãe me avisou. Deixou eu agora no vento. Mas só que ela não chegou dizendo isso. Por quê? Porque quando nós exaltamos mais as qualidades do que os defeitos, nós criamos um ambiente propício para grandes milagres. Você está de brincadeira, vou repetir. Quando nós reconhecemos e exaltamos mais as qualidades do que o defeito, nós estamos criando um ambiente propício para Deus operar um grande milagre. Eu encerro com a fala da mulher. Como, Cristian? Ela olha para o profeta e diz: profeta, os credores estão na minha porta, estão dizendo que vão levar meus filhos. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Eu sei que ele errou e deixou uma dívida, mas ele é teu servo, é meu marido e teme a Deus. Vou repetir: ele é teu servo, ele é meu marido e ele teme a Deus. Não pegou? Eu vou traduzir para você o que ela está dizendo em outras palavras. Ele é teu servo, ele tem compromisso contigo. Ele é meu marido, ele tem compromisso comigo e é temente a Deus. Ele tem compromisso com os céus. Oh, meu Deus. Pega na mão desse crente, balança a mão dele e diga: aprenda a usar as palavras certas e se prepare para o milagre de Deus em 2024. Se você acredita, exalte, adore, aumente o nível do teu glória, porque Deus vai mudar o cenário para operar o grande milagre. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Deus abençoe. Segura, porque eu não posso terminar essa reunião sem fazer este convite tão especial. Olha para mim aqui. Lá na sede do João Ramos eu apliquei este final com uma outra aplicação. Eu gostaria de ser boca de Deus para falar aqui algo nesse texto para você que veio aqui. Porque depois que o milagre acontece, pastor Juscelino, depois que ela segue a instrução do profeta, o texto diz que ela volta. Porque na hora do aperto, procure o homem de Deus. Mas quando Deus fizer, não vá curtir seus momentos de alegria, não.
Vá depois, mas procure o homem de Deus. Porque quem tem gratidão no coração sempre reconhece para onde tem que voltar. Ela voltou. E o profeta olhou para ela e disse: você fez? Fiz. Aconteceu? Aconteceu. Pegou os vasos vazios? Peguei. Se você observar, ele diz vaso vazio. Muitos. Que na operação do milagre a gente pensa que Deus só vai fazer com quem é cheio. Olha para quem está atrás, diga: Deus também conta com os vazios, viu? Diga: pegue muito, viu? Porque isso representa a disponibilidade do que você quer para 2024, para a sua vida. Fechou a porta? Fechei. Botou teus filhos dentro? Coloquei. Porque milagre não só acontece com porta aberta não, que eu não estou preso a trinco e a ferrolho. Eu faço também com porta fechada, viu? Ah, você está de brincadeira. Eu já estou aplicando aqui, porque o pastor me deu a oportunidade para fazer o apelo, fazer o convite. Aí ela voltou, o profeta disse: agora vai. Pega o azeite e faz 3 coisas. Eu disse: quantas coisas? Ele olhou para ela e disse: o azeite que está na tua mão não é um azeite qualquer, porque esse azeite aí, ele é um azeite puro. Porque a prensa leva 3 processos. Primeira prensa, sai o azeite puro. Esse serve para comercializar. Segunda prensa, serve para acender lamparinas. Terceira prensa, serve para temperar alimentos. Então ele está olhando, esse aí é puro, esse serve para o comércio. Então pega esse azeite, ei, vende, paga a dívida e viva do resto. Escuta isso aqui para tu pegar. Ele está liberando para ela uma sentença de vitória em 3 tempos, dizendo: quando tu pegar o azeite, voltar e pegar o azeite e vender, tu vai estar resolvendo questões do presente. Vende. Quando tu pagar a dívida, tu vai resolver questões do passado. E quando tu fizer tudo o que tu está fazendo diante da orientação, você vai viver do resto. Porque assim tu vai resolver questões do futuro. 2024 vai ser diferente, viu? O que está para acontecer é tão grande. Se eu tivesse aí, eu estava com as 2 mãos pegando assim. O que está para acontecer é tão grande que Deus vai entrar no teu passado, no teu presente e no teu futuro. Se eu tivesse aí, eu pegava mesmo, porque Deus vai visitar o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Mas deixa eu só dizer isso aqui. Ei, há mais de 2000 anos atrás, houve um preço pago na cruz do Calvário para pagar a tua dívida e a minha dívida. E aquilo que me trazia, ei, condenação, foi cravado na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele foi lá, pegou a cédula que trazia peso, condenação, cravou na cruz e pagou a minha dívida e a tua dívida. É por isso que eu não posso sair daqui sem perguntar a você que um dia aceitou a Cristo e hoje já não está mais servindo a Deus. A gente não está aqui para perguntar a você qual foi as causas e as razões do porquê você se afastou. Não, a gente não veio aqui para isso. A gente só está aqui só para te perguntar se você quer hoje voltar para Jesus. Se você quer hoje, fazer novamente uma aliança com Ele. Ô Cristian, eu estou aqui nessa reunião, mas nunca tomei essa decisão. É para você também esse convite. Para você hoje aceitar a Cristo e servir a Ele. Por que eu devo fazer isso? Simples, porque a dívida já foi paga há um tempo atrás. Ei, você já não deve mais nada, então nada te impede de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Por quê? Porque você é livre. A dívida foi paga para te trazer liberdade. E nesse momento eu quero te perguntar, você que está afastado, ou você que deseja aceitar, aonde está você que está ouvindo esta palavra, deseja fazer isso? Sai do teu lugar,
Se identificou com a palavra? Sai do teu lugar. Gostou de ouvir, sentiu Deus? Sai do teu lugar, porque hoje é a noite de você voltar para Jesus, ou a noite de você aceitar a Jesus. Faz isso, vem embora, já está vindo ali. Já está vindo ali. Se eu fosse você, eu melhorava o glória. Se eu fosse você, eu melhorava o aleluia, porque a dívida foi paga. A dívida já foi paga. Se tem glória, melhora, meu filho. Se tem glória, melhora. Eu estou esperando você aqui. Eu vou devolver o microfone ao pastor, mas eu estou esperando você que veio nesta noite a convite de alguém e está aí precisando voltar ou aceitar. Sai do teu lugar, faz que nesse guerreiro. Nada te prende aí nesse lugar. Você é livre, a dívida já foi paga. Vem, porque hoje Ele quer te transformar como servo e não quer deixar você na condição de escravo. Venha hoje para aqui para frente, para o altar, porque queremos orar pela tua vida. Eles vão cantar mais uma vez. Eles vão cantar mais uma vez. Eles vão cantar mesmo. Repete a estrofe. Quando eles cantam, você está com a oportunidade para sair do seu lugar e vir para aqui para frente para adorar a Deus.